peça, teme a ira do Senhor. Se eu vem por depressa, teme a ira do Senhor. Israel, porque Israel, Jesus te chama. Vem ouvir teu Salvador. A aurora vai rompendo para o dia do Senhor. Sião vem por depressa, em seus muros passar. Sião vem por depressa, em seus muros passar. Anjos celestes cortes, por mandado do Senhor, tem trazido a terra aos homens o poder restaurador. Sião vem por depressa, o Senhor retornará. Sião vem por depressa, o Senhor retornará. Sejam bem-vindos. Israel, porque demoras, esquecesse teu temor. Vê, o dia se anuncia do juízo do Senhor. Sião vem por depressa, vem cantar a Deus louvor. Sião vem por depressa, vem cantar a Deus louvor. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma live aqui do Ministério Vindo a Cristo. Que Deus vos abençoe em Cristo e que possamos ser gratos pela oportunidade de sermos filhos de Deus e sermos gratos por mais uma oportunidade de estarmos reunidos na palavra, diante da palavra do Criador. Se você quer ajudar esse ministério e apostolado, considere fazer uma doação. Se você quiser, pode fazer um PX, mas também as presentes aqui, as rosas, os ritmos, outros presentes também são de grande valia. Seja bem-vinda, Karen, seja bem-vinda, tudo bem? Karen Evelyn, seja bem-vinda. Queridos, hoje nós temos um assunto muito importante a tratar, mas antes eu queria fazer uma reflexão. E antes da reflexão, vamos então orarmos para iniciar esta live, certo? Querido Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido fiel. Muito obrigado a Deus, porque Tu tem nos guiado e tem provado Seu amor para conosco. Pai Celestial, perdoe nossos erros,
e que possamos ser gratos por andarmos na tua palavra e guardarmos os teus, os teus estatutos, que possamos ser chamados teus filhos. Abençoe cada pessoa que está aqui, que possa ser cheia do Espírito Santo e que possa viver conforme a tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Antes da mensagem, a mensagem hoje é sobre os 10 mandamentos. Obrigado, Evelyn, pela presença. Mas antes disso, nós leremos os 10 mandamentos, o texto que ele tem vários textos, Êxodo 20, Deuteronômio 5, Mosias 13 e algumas passagens Boa noite, Mariane. Do Novo Testamento. Mas hoje nós iremos falar à luz de Deuteronômio 5 e de Mosias 13, certo? Mas antes de iniciar a mensagem, como rotina, eu gostaria de ler os 10 mandamentos e fazer uma oração intercessória a Deus, pedindo perdão pelos nossos pecados, certo? Então vamos lá. Deuteronômio 5. E Moisés chamou todo Israel e disse-lhe: ouve, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falam aos ouvidos, e aprendê-lo-eis e guardá-lo-eis para os cumprir. E aí diz assim, não vou ler todo o texto, vou só citar os mandamentos dizendo: não terás, eu, Senhor, sou teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, guarda o dia de sábado para o santificar, honrarás teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho e não cobiçarás a mulher do teu próximo, a casa do teu próximo ou alguma coisa do teu próximo, certo? Então, oremos mais uma vez pedindo perdão ao Senhor por esses pecados que talvez cometamos, certo? Em que nessa fonte vamos mais uma oração. Querido Deus, Senhor, estamos aqui para pedir perdão, Pai. Perdão se profanamos o teu nome. Se, Senhor, se alguma vez colocamos algum ídolo em nosso coração, Pai querido, oramos pedindo perdão que o Senhor, que se desonramos o teu dia teu dia santo, que foi que o Senhor nos deu para lembrar-nos de que o Senhor descansou. Pedimos perdão se fizemos alguma imagem de escultura, algum ídolo. Pai querido, perdoe se na nossa fé nós colocamos a nossa fé em bens materiais e colocamos isso em idolatria. Esperamos, Senhor, se desonramos os nossos pais, que o Senhor deu-nos
para que eles possam ser um instrumento, um guia para nossa terra. Pai querido, perdão se matamos alguém, se derramamos sangue inocente, se tiramos de uma pessoa seu cônjuge e casamos com ela, adulterando assim a nossa aliança e a aliança desse casal diante de Deus. Perdoe, Pai, se roubamos, se que no ímpeto de ganhar dinheiro, se nós, Senhor, não trabalhamos e preferimos a vida do furto. Pai querido, perdoe-nos e que nos ajude, tal como Zaqueu, que possamos pedir perdão e ainda mais que possamos devolver a essas pessoas aquilo que nós tiramos indevidamente. Pai querido, pedimos também perdão se mentimos, se prestamos falso testemunho. Pai, nos ajude. Se a nossa língua foi de ferramenta para evocar coisas que não que são verdades. Pai querido, nos derrame da tua graça que nos ajude a nos purificar. E em cima pedimos, esperamos se conversamos algo que não é nosso. Iniciaremos e pedimos perdão por todas essas coisas e por todos os atos pecaminosos que praticamos com sem consciência deles. Pois todos os dias, Senhor, pecamos contra Ti e nos perdoe, e nos justifique, nos santifique, nos vivifique no sangue precioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Bom, vamos lá, então já oramos, já cantamos, já lemos pedimos perdão. E a mensagem de hoje é justamente sobre os 10 mandamentos e como nós podemos fazer um paralelo entre lei e graça e com os mandamentos que Jesus aboliu na cruz, ou seja, não aboliu nesse especial, perdão. Ele não aboliu, mas ele cumpriu, pois ele mesmo disse: eu não vim abolir ou revogar a lei, mas eu vim cumprir. Qual a diferença? A diferença é que uma coisa revogada é uma coisa que passou. Uma coisa cumprida, ou seja, Cristo veio e ele deu o que a lei exigia. O que a lei exigia? O sangue para a justificação dos pecados. Então ele não cumpriu, é uma explicação simples. Talvez eu possa fazer um vídeo mais elaborado sobre essa diferença. Se vocês quiserem, no final da live, pedidos de oração que não eu orarei por todos. Então, Jesus ele não revogou, ele cumpriu. Mas os 10 mandamentos são leis, não leis cerimoniais, mas leis morais, ou seja, leis
que tem a ver com o caráter de Deus. E, portanto, falarei bem devagar. Não são leis cerimoniais, são leis, portanto, elas têm a ver com o caráter de Deus. Então, portanto, elas não podem ser revogadas, porque são leis que eu preciso cumprir. Ai, que aconteceu, perdão. Eu tô com coceira. Mas se tu começa a live, tu começa a coçar o nariz. Então, e aí agora, hoje, as leis, dentro das leis cerimoniais, juntando as leis cerimoniais e as leis morais que estão ao decorrer de todo o Pentateuco, que, como é chamado pelos cristãos, e da Torá, como é chamado pelos judeus. Ai, mãe, peraí só um pouquinho. Mas é só quando começa a live que tu começa com essa coceira no nariz. Então, essas leis, as leis cerimoniais, de fato foram cumpridas em Cristo. Novamente, não abolidas, mas cumpridas. Se você quiser, me diga aqui que eu faço vídeo. Senão é no nariz e nos olhos. Agora, hoje nós falaremos sobre as leis morais. A primeira, Obrigado, Kelly. Pastor, o reverendo Fernando Dias Lopes, ele disse que nós podemos dividir os 10 mandamentos em 2 mandamentos. Jesus fez essa divisão, que é os mandamentos referentes ao amor, ou seja, amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Boa noite, Do Jarina. Seja primeiro ao bem-vinda. quinto é referente a Deus. Do sexto ao 10º é referente ao próximo. Ou seja, quando eu cumpro esses mandamentos, eu estou sendo dado Jarina, que Deus abençoe. Hoje, se você puder, entra aqui, eu converso com você falando no WhatsApp. Então, esses mandamentos, eles são para que os homens possam ter uma vida feliz. E um mito que eu gostaria já de derrubar é que muita gente, principalmente anticristãos, ateus, agnósticos, etc., dizem assim: Deus do Antigo Testamento era um Deus severo, e ele diria Boa que noite, Elias. era um Deus com um ego totalmente fácil, porque se não obedecessem a ele, ele mandava destruir, matar, etc. Contudo, Deus é santo. E quando ontem eu falei com você sobre o inferno, e eu disse o seguinte, que a nossa desobediência não tem a ver conosco, ou seja, o estado de quem desobedece ou quem obedece tem a ver com ela, mas em última instância ela é julgada de acordo com o caráter de Deus.
Ou seja, quando não sei o que tem hoje. Mas isso é só na hora da live. Como é que durante o resto do tempo não? Quando tem a ver com o caráter de Deus, ou seja, Deus, ele não pode aprovar a iniquidade ou a impiedade, porque o ímpio, ele está indo contra uma lei de Deus. Então, os 10 mandamentos são a base de toda moralidade. Sem os tanto fazer uma moral cristã ou não. Os 10 mandamentos são a base de toda moral. E por que eu digo isso? Aí muita gente pode querer refutar, me dizer assim, mas isso não é verdade. Porque eu não preciso que alguém me diga que eu não devo matar. Eu sei que eu não devo matar. Tá, mas ok, a gente sabe que nem esses dias eu vi um ateu dizendo que que a moralidade dele não dependia de Deus. Ou seja, segundo ele, para viver em uma sociedade, precisa haver regras. E essas regras, elas precisam ser cumpridas para que a espécie humana se permaneça e desenvolva-se. Agora eu pergunto, quem é que formulou essas regras? Porque o que é bom para mim pode não ser bom para a mãe. O que é mal para mim, para a mãe, pode ser bom para Elias e assim por diante. Então, Deus, ele fez uma lei universal. E esta lei moral, ela não é só moral, ela é uma lei prática. Ou seja, se eu desenvolvo a moral, eu não somente coloco em xeque a minha vida moral, ou seja, tenho prejuízos morais de, por exemplo, perder amigos, perder parentes, sentimentalmente falando, mas eu também perco coisas da minha vida de uma forma prática. Por exemplo, se eu mato alguém, segundo a lei de Deus, hoje o assassino vai para a cadeia. Mas segundo a lei, e que já é um prejuízo, mas segundo a lei, se eu mato alguém, eu também devo ser morto. E deixa eu abrir um parênteses e presta atenção no que eu falarei para não distorcer minhas palavras, porque daí amanhã vai chegar assim, o Thiago Bergman apoia a pena de morte. Presta atenção. Segundo a lei, era olho por olho, dente por dente. Ou seja, se alguém matava uma pessoa, esta pessoa, ou seja, o assassino,
ele não deveria apenas ir para a prisão, mas ele deveria ser morto. E mais, não apenas um assassino, mas, por exemplo, um traidor. Alguém que traía o próprio povo deveria ser morto. Ou seja, era olho por olho, dente por dente. Agora, quando vem Jesus, ele diz que aquele que, se tu apanhar numa face, deve enterrar também a outra. Não é que Deus baixou a régua da lei. Não. Quer ver uma coisa? Deixa eu fazer uma pergunta. A lei de Deus dizia, a lei de Moisés dizia, se tu cometer adultério, você, sei lá, acredito que é morte, eu não me lembro que era. Entretanto, quando veio Jesus, ele diz assim, e aí de fato na lei de Moisés precisava ter o ato do adultério, ou seja, alguém para cometer adultério segundo a lei precisava ir para a cama com outra pessoa que não fosse o seu cônjuge legalmente casado. Mas aí Jesus veio e disse assim, qualquer que olhar para a mulher do seu irmão com desejo ilícito, já cometeu adultério com ela. E aí eu pergunto, a lei da graça, que também é uma lei, que é um outro mito que acham que a graça não é uma lei. A graça é uma lei. A graça não é a isenção da lei. Daqui a pouco eu falarei sobre isso. Mas voltando ao caso do adultério, eu pergunto, Cristo subiu ou desceu a régua da moralidade? Mãe, Cristo subiu ou desceu a régua da moralidade? Subiu. Subiu. Agora, muitos dizem que Deus era um Deus severo, vingativo, e que o Deus do Novo Testamento é um Deus mais perdoso, mais manso, melhor. Agora, segundo esse texto, segundo essa situação que eu falei, não é que Deus do Antigo Testamento é mau e que o Deus do Novo Testamento é mais piedoso, misericordioso. Não, ele exatamente, Jéssica, ele continua sendo Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O que acontece é que a lei de Moisés, segundo as Escrituras, não aperfeiçoava ninguém. Ela era uma lei preparatória para a lei de Cristo. Ou seja, a lei dos 613 mandamentos não poderia aperfeiçoar ninguém. Por quê? Primeiro ponto, Obrigada, a lei Elias. era boa, ok? A lei era muito boa. Mas o problema é que o coração dos homens não tinha sido vivificado. Ou seja, eles não tinham forças ou
condições de obedecer à lei. Portanto, a lei era boa, mas eles não tendo condições de obedecer à lei não servia para justificar. Quando Cristo veio e pagou no santuário celeste, desculpa, no memorial, talvez eu falei assim, você vai se confundir, no memorial da cruz, quando Cristo veio e paga pelos nossos pecados, ele ele justificou os homens, ou seja, tirou a culpa do pecado deles, ou seja, deu a carta de bem orçamento, ele deu a carta de entrada para o céu e B, ele deu a oportunidade para que eles pudessem ser, para que eles pudessem santificar-se. Ou seja, se a lei não aperfeiçoava ninguém, a graça aperfeiçoa. Por que a graça aperfeiçoa? Porque a graça pega os mandamentos da lei e justifica o homem, muda o coração do homem de um coração de pedra para um coração de carne, e aí capacita os homens, e aí os homens podem, então, por meio dessa capacitação do Espírito Santo, obedecer à lei de Deus. Bom, agora, esse foi uma grande introdução. A Jéssica fez várias perguntas e... Já vou responder. Agora, o primeiro mandamento é não terás outros deuses diante de mim. Deuteronômio 5:7, certo? Então vamos começar aqui, mas antes eu vou responder, Jéssica, qual é a primeira pergunta? Você é teólogo ou cristão? Eu ainda não sou teólogo, embora humildemente eu acredito que eu tenho um bom conhecimento, mas eu ainda não sou formado, então não posso dizer que eu sou teólogo. Mas está estudando? Mas eu estou estudando, infelizmente, com a faculdade trancada, e eu sou cristão. Obrigado pela pergunta. Aí ela mandou: Jesus reconectou a gente a Deus. Eu acredito na vida eterna na Terra depois da volta de Jesus. A vida eterna na Terra? Como assim? Na forma autodidata. Estuda teologia na forma autodidata? Não, ele faz faculdade. Didática. Autodidática. Eu achei que ela estava perguntando se tu estudava sozinho. Não. Eu estudo na... Então, voltando... A nossa aqui também está bem ruim, Jéssica. Então, voltando aqui, vamos então tentar entender tudo isso aqui que eu expliquei a partir... Eu vou pegar como exemplo o primeiro mandamento. Qual é o primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. Isso está em Deuteronômio 5:8. Diz que o teu irmão está olhando. Como eu posso...
O Thiago tá meio atacado da renite hoje, então ele tá dele coçar o nariz. Como eu posso, meu irmão tá ouvindo, eu não gosto de jogo. Ótimo. Ela é de Gravataí. Legal. Nós somos de Novo Hamburgo, Jéssica. Então, vamos lá. Eu sou o Senhor teu Deus, e aí ele dá o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. O que aconteceu hoje? Nós não vemos isso escancarado, né? Porque depois digamos assim, da colonização de Constantino, onde os cristãos passaram de ser perseguidos para o cristianismo ser a religião estatal do Império Romano, o cristianismo, então, a terra começou a ser a maior parte dela cristã. Mas nos tempos bíblicos, e principalmente nos tempos do Antigo Testamento, nós vemos isso. E na época de Paulo, por exemplo, quando Paulo disse que o pessoal da sua época construiu vários altares, e altares ao Deus do céu, altares para vários deuses. E um dos altares era para o Deus desconhecido. Invisível. Não, desconhecido. Não era invisível? Não, desconhecido. E aí Paulo, usando a metáfora deles, ele disse: eu sirvo a esse Deus desconhecido. E aí, na época de Paulo, isso aqui fazia muito sentido na parte prática. Porque na parte prática, muita gente dizia com a sua boca que servia a Baal, a Será, a Azarote, na época de Moisés, por exemplo, qual era o deus principal do Egito agora? Era o sol. Não. Ra. Ramon-Ra. Então, na época de Paulo, mais na época de Moisés, isso aqui dava para entender muito melhor. Porque, de fato, dentro da cultura existiam outros deuses. Contudo, hoje nós mesmo que a religião estatal seja, e a religião predominante seja cristã, nós podemos ter outros deuses que de fato não são deuses estatais ou deuses de pedra, mas podem ter coisas na nossa vida que de fato formulem outros deuses. Por exemplo, quando eu dou mais importância, e veja, tem coisas que a gente usa como antes-exemplo. Deixa eu dizer uma coisa. Tem coisas que a gente faz que são coisas lícitas, mas da maneira que a gente faz, isso torna-se um Deus. E, portanto, já não é mais uma coisa lícita, mas sim uma idolatria. Por exemplo, o Deus lá no Éden, ele diz a Adão:
do trabalho das suas mãos comece o pão. O trabalho é uma ordem de Deus para o ser humano. Paulo chega a dizer, não sei se é Paulo agora, que tem uma passagem que diz que aquele que não trabalha, não coma. A Bíblia diz isso. Mas, qual é o problema? Se eu faço do trabalho algo exacerbado e exagerado, eu posso fazer do meu trabalho meu ídolo. Por exemplo, quando uma pessoa trabalha 7 dias por semana, quase 20 horas por dia, ela está, primeiro, ela não está obedecendo a palavra de... Eu vou usar esse termo porque eu não me lembro o outro, tá? Mas ele não está guardando a palavra de sabedoria. Ele não está cuidando da sua família. Ele não está cuidando da sua vida espiritual. Ou seja, ele está fazendo apenas uma coisa boa, que é obedecer a Deus para prover o sustento. Contudo, um pai não é chamado apenas a prover o sustento da sua casa, mas ele é o sacerdote do seu lar. Ou seja, ele não é somente o líder civil e profissional da sua casa, mas principalmente ele é o líder espiritual da sua família. Ele é o cabeça da mulher e dos filhos. Ou seja, quando alguém, e aí novamente, ele pode obedecer o mandamento em detrimento de outro. Pois, no meu exemplo, ele está obedecendo o 4º mandamento. Porque quando Deus dá 2 mandamentos em um, ele diz assim: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas no 7º dia, o sábado do Senhor teu Deus. Ou seja, Deus, o enfoque aqui é o descanso, ou seja, tu deve descansar no 7º dia. Mas para chegar no mandamento do descanso, Deus antecipa isso e ele usa uma premissa para esse mandamento. Qual é a premissa que Deus usa para dizer, para ordenar o descanso? Elias, vamos lá, gente, eu quero interação aqui comigo. Qual é a premissa que Deus usa para este mandamento? Qual é? Elias? Estou chamando o Elias aqui, mas qualquer pessoa. Qual é a premissa que Deus usa aqui do trabalho? Qual é a premissa? Ou seja, do descanso, até já responder pergunta. Bom, Elias está fora do ar, eu acho. Mas a premissa de descansar no 7º dia, a premissa é simples. Ele está dizendo que tu é para descansar. Por quê? Porque Deus sabe que nos outros 6 dias, o homem está trabalhando.
Porque se Deus não soubesse que o homem trabalhava, não teria sentido ele dizer para o homem descansar. Ou seja, quando Deus diz descanse no sétimo dia, ele está dando 2 mandamentos em um. Ele está ordenando descanso, sim, mas ele também está ordenando, digamos assim, em segundo plano, o trabalho. Então, os 10 mandamentos, se é que eu quero ir para o final da minha mensagem, os 10 mandamentos. Deixa eu saber uma coisa. Mãe, tá tudo bem? Os 10 mandamentos, tá tudo bem? Os 10 mandamentos são mandamentos para que o homem seja próspero, tenha uma boa espiritualidade, uma boa vida. E deixa eu dizer uma coisa, todos os 10 mandamentos são morais. Então, a lei do trabalho também é uma lei moral. A lei do descanso também é uma lei moral. Não é porque que a lei não é porque, por exemplo, na lei do descanso não fale de algo... perdi a palavra. Algo... Como se fala algo da tua moral? Agora eu perdi a palavra. Mas não é porque não que fale de algo prático, não, Boa noite, e não fale explicitamente de algo da tua, não é moralidade, da tua... Moralidade. Não é moralidade, mas não é ainda. Obrigado, Frank. De tu exercer princípios de moralidade, mas de tu perdi a palavra. Mas não é porque não tá falando de algo que não é de tu exercer princípio, que não seja um princípio. Veja, o trabalho é um princípio. Ele é um princípio prático. Ele não é um princípio, por exemplo, honestidade. Honestidade é um princípio, mas não é um princípio que tem uma questão física. É um princípio de eu ser de uma determinada forma. Agora, certo? Então, honestidade, integridade, verdade, justiça, esses são princípios que não são físicos, são Obrigado, Érica. princípios, eu perdi a palavra, princípios sobre status, qual é? Eu quase não estou te ouvindo. Bom, perdi, mas são princípios que não são práticos e que são morais. Agora, não é porque aqui é um princípio físico, ou seja, trabalhar exige esforço, trabalhar exige
que tu tenha uma boa saúde física, não é porque é uma ação física que não é uma ação moral. Não sei se você está entendendo o que eu quero dizer. Não é porque um princípio é obedecido fisicamente que não seja um princípio moral. É isso que eu quero dizer. Então, eu quero concluir dizendo que os 10 mandamentos e os 613 mandamentos, porque nós cristãos, nós não temos, não trabalhamos muito com essas coisas, tirando os 10 mandamentos, muitos cristãos nem sabem que na lei existe outros 613, porque esses 613 foram cumpridos em Cristo. Novamente, cumpridos, não revelados, ou seja, esses 613 muita gente nem sabe quais são, porque são mandamentos cerimoniais. Mas tanto os 10 quanto os 613 são mandamentos de Deus. E tem, né, claro que os 613 para aquela época, mas em si, os 10 mandamentos, os 613 mandamentos, são mandamentos divinos e devem ser respeitados. Por exemplo, os 613 mandamentos, eles não são mandamentos morais. Os 10 são. Tem, entre os 613, tem mandamentos morais, mas nem todos são. Agora, por exemplo, eu não estou pecando, porque isso foi cumprido em Cristo, então eu não exerço os 613. Mas, por exemplo, um judeu que não acredita, que não aceita Cristo, que não aceita a remissão, se ele desobedecer algum dos seus desses 613, ele está pecando. E Paulo deixa muito claro que aquele que peca em um tópico da lei é culpado de toda a lei. Ou seja, veja, a moralidade para mim chegar a Deus, a menos que eu chegue através de Cristo, eu praticamente não, eu deveria dar a minha vida, e mesmo assim, porque a Escritura deixa claro que a lei, que o salário do pecado é morte, ou seja, se não fosse porque isso, por exemplo, um judeu que quer chegar a Deus, mas não aceita Cristo, ele tem que morrer, mas tem que morrer no sentido biblicamente, para que está ali. Mas mesmo que ele morra, pode ser que ele não consiga se salvar. Porque mesmo que ele morra, tem coisas da lei que ele não obedeceu, certo? Então, e aí esses dias eu ouvi uma
matéria dizendo que Deus foi muito cruel, porque ele criou, segundo ela, a explicação dela foi a seguinte, mais ou menos, Deus criou lei, e aí ele virado King, virado. E aí ela disse o seguinte, Deus é injusto, porque ele criou leis, sabia que os homens não poderiam cumprir, e aí ele mandou Jesus morrer para arrumar aquilo mesmo que ele criou. Ou seja, ele criou e mandou outro morrer para resolver o problema que ele criou. Só que não é essa a lógica. A lógica do reino não é essa. Mesmo que Deus mesmo sendo Deus, ele não poderia revogar a lei. E aí, se essa jovem perguntaria, mas ele é Deus? Por que ele não pode ser ele criou? Porque Deus não pode atentar contra sua própria natureza. E a essência de Deus é a sua moral. Ou seja, ele não pode desobedecer aquilo que ele mesmo criou. Ele não pode mudar isso, porque senão ele não seria justo. E aí os 10 mandamentos vêm para nos dizer, para demonstrar qual é a fiação da lei. Se a lei não justifica ninguém, qual é a serventia da lei? A serventia da lei é pedagógica. É para nos mostrar que nós não merecemos ser salvos. É essa serventia da lei. E os 10 mandamentos, esses sim, vêm para aperfeiçoar os homens. Mesmo que os 10 mandamentos fazem parte da lei, e Paulo deixa claro que a lei não pode aperfeiçoar ninguém, porque a lei é perfeita, mas no sentido de aperfeiçoar por causa do pecado, ela é enferma. Eu posso explicar isso mais detalhadamente em outro vídeo. Mas mesmo assim, Paulo ele vem dizer que para que nós possamos chegar até Deus, nós precisamos ser justificados. E nós só somos justificados pelos méritos de Cristo, porque Obrigado, Fábio. era necessário que aquele que fosse salvo cumprisse a lei. E como nós somos salvos? Porque Cristo veio e cumpriu a lei, certo? Então, os 10 mandamentos vêm para mostrar a base da moral, para nos aperfeiçoar, né? Porque Cristo nos aperfeiçoa obedecendo a lei. E aí eu posso explicar isso necessariamente em outra oportunidade, mas não é que a lei nos aperfeiçoa, mas Cristo nos aperfeiçoa
obedecendo os mandamentos da lei, deu para entender? Não é que a lei ensina a pessoa, mas nós somos só aperfeiçoados por causa da obediência aos mandamentos da lei, obediência esta feita por Cristo, certo? Então, Obrigado, Juliana. Cristo, ele vem nos dar a salvação. Obrigado, Juliana, que Deus te abençoe, obrigado. Então, isto é o que Deus espera de nós. Isso foi uma primeira explicação sobre os seus mandamentos. E quando Deus fala, não terás outros deuses diante de mim, é porque, como eu disse, isso faz mais sentido na época mosaica, porque existia vários deuses, mas esses 10 mandamentos, se alguém não seguisse, ele já estava prestando culto a um outro Deus, mesmo que fosse por indiferença a esse Deus que Paulo diz que é o altar do Deus desconhecido, certo? E aí, depois, na live que vem ou na outra, a gente fala mais sobre isso, certo? Mas vai ter que verificar aqui. Verifica aqui. Tem que... Ainda não terminou o jogo. Verifica aqui. Pode continuar. Olha. Então eu deixo essa mensagem em nome de Jesus. Amém. Alguém tem alguma pergunta? Vou dar um minutinho. Peraí. Eu vou dar um minutinho se alguém tem alguma pergunta aqui. Calma. Alguém tem alguma pergunta? Eu vou contar um outro hino aqui que eu gosto muito. Que é o 4. Eu cantei o 5, agora eu vou cantar o 4. Alguém tem alguma pergunta? Só estava dizendo aí. Vamos lá. No monte a bandeira se alteja, com júbilo proclama o Senhor virá. Remidos de Sião cantai, nos altos montes exultai. Cumprindo nosso Deus o que profetizou, nações agora olhai, o sol se levantou, e a nós virá a grande luz que preconiza Jesus. Seu tempo só erguido em Sião está, e sobre as montanhas se exaltará. Queremos lá a Deus servir, verdade eterna descobrir.
Ali Deus ouvirá as nossas petições, preceito fundirá em nossos corações. Esse dom de amor traduz eterna salvação e luz. Sim, O Elias fez sim, o homem, segundo a Escritura, precisa ser o sacerdote da sua casa, né? Sendo, por exemplo, o que seria ser o sacerdote? Sendo o guardião da sua casa, sendo aquele que vai ensinar a verdade de Deus para os seus filhos, que vai educar eles no caminho do Senhor, que vai ser professor de Bíblia deles. Muitos homens não fazem isso, infelizmente. Mas esse é o papel. Tudo que um pastor faz pela sua igreja, um pai deveria fazer pelo seu lar. E ainda mais, além de poder de tudo. Na prática, muito isso não acontece, até porque em alguns casos realmente fica inviável. Mas, repito, assim como passou cuida da sua casa, da sua igreja, o pai deveria cuidar do seu lar. Eu canto muito hino que eu gosto muito. Vamos ver se o Elias descobre. Não vale surpresa, mas vamos ver. Novamente, Elias tem uma dica aí pra ti. Presta atenção na letra. Só vou dizer que se é com fervor. Quero saber o nome e o número. Certo? Nome e a página. Agora tu tá pegando pesado? Não quer mais o número do hino, tu quer o número da página. Mas o número do hino é o mesmo número da página. Olha aqui. Ó. Não tem número da página. Número da página. Não. Isso daqui é uma página. Tem. É. Ó. O inverno entrou na live. Que? O inverno entrou na live. Como assim? Que é o símbolo, o floquinho aquele ali, que é o desenho do floquinho de neve. Aí tava o desenho do floquinho e entrou na live. Vamos lá. 1, 2, 3. Então, nome e número. 1, 2, 3. Ó meu Pai, tu que habitas na real celestina. Não tô falando pesado, é bem faquinho. Na real celestina mansão, quando verei a tua face em tua santa habitação, tua morada Obrigado, São João. se fora de minha alma doce lar, e na minha alegre infância, por teu lado habitar, tu ao mundo me mandaste
esquecer-me das lembranças de meu pretérito viver. Obrigado, Juba. Às vezes ouço em segredo um estranho és aqui. Bem sei que sou um peregrino de outra esfera em que vivi. Pelo Espírito Celeste, chamar-te Pai, eu aprendi. E a doce luz do Evangelho deu-me vida, paz em ti. Somente, presta atenção nessa letra. Há somente um Pai Celeste, não pois temos também essa verdade tão sublime. Nós recebemos do além. Um dia eu posso falar sobre isso. Quando deixar a humana vida, este frágil corpo mortal, Pai e Mãe, verei Pai contente Celeste. na mansão celestial. Não é. E terminada a tarefa que me mandaste executar, dá-me santo sentimento, Pai, que eu possa Obrigado, Bruno. sempre estar. Pô, Elias, essa é fácil. O título tá no início do hino. Obrigado, Bruno. Nem qual é o nome do hino. Meu pai. Ó, meu pai. Tá, agora diz pra ele. Ó, meu pai. Vou cantar mais uma. Oi, Matheus. Essa aqui é legal. Vou cantar só mais duas e a gente termina, tá? Vou cantar o 201 e o 199. Ó filhos do Senhor, que tendes recebido do sacerdócio do Cadê? Obrigado por curtir a live. ouvido. A apelação começa já, Israel ressurgirá. De novo bem dizendo ao Rei Senhor: escuta teu pastor, rebanho desgarrado, com nova devoção, expulsa o pecado. A bela aurora rompe já e seu rebanho se unirá, prestando homenagem ao Rei Senhor. Perdão Quase eu isso, concedeu por meio
do batismo, com sua devoção, livrou-nos do abismo. Jesus nos traz a salvação, tende nossa perdição. Por isso agradecemos ao Rei Senhor, já sendo pesar e as presentes dores, confiantes ganhareis se Deus reais favores. Depois com que estareis, seu rebanho descansareis, louvando eternamente ao Rei Senhor. Esse vai ser Só o um último. pouquinho. Olha, Felipe, eu fiquei te devendo. Hoje realmente eu não tive tempo de procurar, mas amanhã eu tô de folga, amanhã eu prometo que eu vou procurar isso se meus ouvidos me permitirem, porque o meu aparelho deu um problema e tá difícil de ouvir. O que o João 20 que ele fala? Lembra que é uma música? Lembra que ele falou ontem que é uma música muito bonita? Eu ainda anotei no caderno para ti. Eu vou pesquisar o esqueci, eu vou pesquisar e aí eu aviso. Essa é a última, mas antes vamos orar para encerrar, certo? Eu tô tendo umas ideias aqui, mas vamos orar. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por mais um dia, por mais uma oportunidade, que possamos ser gratos ao Senhor por cada um, por seus filhos e por cada evento. Abençoe todos aqueles que estão sofrendo, que estão com crises, com problemas, depressões, Pai, os conforte, os guie, os dê sabedoria e bênçãos. Senhor, perdoa nossos erros, nossos pecados e que possamos obedecer teus mandamentos. Nos oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá. Vou cantar e aí uma boa noite a todos. Que Deus nos abençoe. Amanhã